Olá, nós estamos nessa aula aqui tentando falar sobre números complexos, né? O que é exatamente sobre números complexos? Estou na operação sobre multiplicação de números complexos, né? Para a gente começar a discutir multiplicação, que é uma operação básica que a gente encontra fácil, temos que lembrar o seguinte: existe uma unidade fundamental nos complexos, que é o i quadrado, que ele sempre vale menos 1. É aquela unidade que a gente construiu lá atrás, que foi desenvolvida para se resolver raízes quadradas de números negativos, né? Nós também aprendemos que nas equações complexas, que são as equações de segundo grau, onde o delta era negativo, né? A equação sempre terminava escrito dessa forma, né? A mais BI, onde o A é a parte real e o B é a parte imaginária do complexo. Essa forma de solução a gente chama de forma algébrica, né? E geralmente a gente usa a forma algébrica para fazer operações de multiplicação. Vou dar um exemplo bem prático e básico para vocês pensarem comigo. Tem um número complexo Z aqui, ó, A mais BI, sempre escrito na sua forma algébrica, e tem outro número complexo W na forma C mais DI. Lembra? Tem parte real, tem parte imaginária, tem parte real, tem parte imaginária, né? Tudo bem? Z vezes W, né? Estou fazendo a operação de multiplicação. Peguei o primeiro complexo na forma algébrica, que é o A mais BI, e vou multiplicar pelo W, também escrito na sua forma algébrica, que é C mais DI, né? Todo mundo aqui no primeiro complexo multiplica todo mundo no segundo. Então, na multiplicação, todos os elementos se multiplicam entre si. Real com real, imaginário com imaginário, real com imaginário e assim por diante. Tudo bem? Vou executar uma multiplicação aqui para vocês verem como é que seria na prática, né? Aqui eu vou multiplicar, ó, A vezes C, que daria AC. A vezes DI, que daria ADI. Vou multiplicar agora, segunda parte, ó, BI vezes C, que daria BCI. E vou multiplicar BI por BI, que são as duas partes imaginárias. Ó. B vezes D vai dar BD. I vezes I dá I ao quadrado. Tudo bem? Vamos simplificar essa forma escrita aqui. O que eu teria aqui? Ó? AC mais ADI mais BCI. Aqui é o seguinte. Temos um i quadrado. Quanto que vale i quadrado nos complexos? Ele vale menos 1. Então, aqui é como se eu tivesse BD vezes menos 1. Então, aqui na prática eu tenho isso aqui, ó. BD vezes menos 1. Porque o i quadrado ele tem valor definido nos complexos. BD vezes menos 1, ó. Mais com menos vai dar menos. Então, eu teria menos BD. Correto? Na multiplicação, lembra, mais com menos dá menos. Tem que fazer esse jogo de sinais. Nos complexos, quando eu vou finalizar o exercício, você tem que lembrar que eu tenho que escrever as soluções sempre na forma algébrica. Primeiro a parte real, seguido da parte imaginária. O que é real? Tudo que não tem o i é real e tudo que tem o i é imaginário. Então dá para identificar essas duas partes fácil, né? O que é parte real aqui? A C, porque não tem o i. E o BD porque não tem o i. Então aqui eu teria AC menos BD. Vamos deixar aqui entre parênteses para separar a parte real. O que é a parte imaginária aqui? Ó? Tudo que tem o i é a parte imaginária. Então, quem que seria a parte imaginária? Seria o AD mais o BC e vou colocar o i para identificar que esses elementos representam a parte imaginária. Toda a solução dos complexos sempre termina na forma algébrica, que é aquela forma que eu consigo ver de forma separada o que é real e o que é imaginário. Esse é um exemplo típico de uma multiplicação envolvendo números complexos. Tudo bem? Seguindo aquela linha de raciocínio sobre multiplicação, construí um exemplo aqui para a gente executar de forma prática uma multiplicação envolvendo números complexos, né? Olha lá, dados Z 1 mais 2i e W 3 mais 4i, calcule Z vezes W, né? Então, vou multiplicar o complexo Z pelo complexo W, né? Aqui eu separei por parênteses para você identificar quem é um, quem é o outro complexo. O primeiro parênteses é o Z e o segundo é o W, né? Uma operação de multiplicação.
Como que a gente executa? A gente vai aplicar aqui um princípio chamado distributiva. Todo mundo aqui no primeiro parênteses vai multiplicar todo mundo no segundo. Tudo bem? Todos os elementos do primeiro multiplica todos os elementos do segundo parênteses. É sempre assim que a gente executa. Então vamos lá. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 4i dá 4i. Porque todo número vezes 1 dá ele mesmo. O princípio da álgebra, né? 2i vezes 3 vai dar 6i. 2i vezes 4i daria quanto? 2 vezes 4 dá 8. I vezes i dá i ao quadrado. Você tem que lembrar que essa unidade aqui, ó, i quadrado, ela vale menos 1. Essa unidade ela já tem valor definido nos complexos, tudo bem? I quadrado sempre vale menos 1. Tem que escrever sempre na forma algébrica a solução final. Aí eu tenho que separar o que é real do que é imaginário, né? O que eu tenho aqui, ó? 3, que é a parte real. Vou somar as duas partes imaginárias, ó. 4i mais 6i dá 10i, mais, tem que lembrar que isso aqui, ó, vale quanto? Menos 1. Então, o que é 8i? É como se eu tivesse 8 vezes menos 1, porque o i quadrado tem esse valor definido. Então vamos lá, z vezes w, o que eu vou ter? Ó? 3 mais 10i, mais com menos dá menos, 8 vezes 1 dá 8. Vou finalizar o exercício, vamos colocar na forma algébrica, aquela forma que separa real de imaginário. 3 menos 8, que é a parte real. Ó. Real, você pode subtrair de real. 3 menos 8 vai dar menos 5, mais 10i. Ah, professor, não posso somar o 10i com 3 com 8? Não. Real soma com real, imaginário soma com imaginário. Não tem como somar real com imaginário. Sempre termina assim, ó. Toda solução. Isso aqui é chamado de forma algébrica. Lembra? Todo complexo sempre termina escrito dessa forma. Então a gente para por aqui. Isso é um exemplo típico de multiplicação entre complexos. Tudo bem?